história que nós conhecemos tão bem, de quando o patriarca Abraão subia até o Monte Moriá para oferecer o holocausto do seu próprio filho. Mas antes de chegarmos nesse ponto, nós precisamos voltar um pouco mais nessa história, algo em torno de 50 anos antes, quando numa terra chamada Ur dos Caldeus, um homem que ainda respondia por Abrão, vivia numa terra pagã, numa terra idólatra. Ele conhecia inúmeras divindades, ele ouvia as pessoas falando com tantos deuses, mas um dia, pela primeira vez na vida, ele foi surpreendido com algo completamente diferente, porque um Deus falou com ele. E quando ele ouviu a voz daquele Deus, ele entendeu: este é o único e verdadeiro Deus. Deus falou com Abraão, como eu tenho certeza que Deus já falou com você, como Deus tem falado com você já nessa reunião. O próximo passo foi Abraão entender que era Deus que falava com ele, porque às vezes Deus está falando com a gente e a gente não está entendendo. Entender o que Deus está dizendo é tão importante quanto Deus falar. E se você está aqui nessa noite é porque você ouviu a voz do Espírito Santo, então você reconheceu que havia um convite do céu para você estar nessa reunião, você veio. E aqui também está um ponto decisivo. Não basta você ouvir a voz de Deus e reconhecer que é a voz de Deus, você precisa obedecer o que a voz de Deus está te instruindo a fazer. E para aquele homem chamado Abraão, Deus fez uma promessa. A gente tem que entender que ele era um homem avançado de idade, ele tinha 75 anos de vida e ele não tinha filhos. Ele não tinha um legado, ele não tinha uma posteridade, ele não tinha uma descendência. E se isso já é triste nos dias de hoje, imagine no período patriarcal, ele não tinha para quem passar o seu nome, quem continuar a história da sua família. E Deus aparece para ele e diz: Abraão, eu vou dar para você uma descendência tão numerosa quanto as estrelas do céu. E mais, Abraão, a partir de você serão benditas todas as famílias da terra. Olha que promessa linda: eu vou abençoar todas as famílias da terra, daqui até a eternidade, através de você. Que promessa linda! Uma promessa de ser abençoado e ser bênção. Porque ser abençoado é bom, irmão, mas poder abençoar a vida das pessoas é ainda melhor. É você se encher tanto, ter tanto, que você não suporta mais, não comporta mais dentro de você, e tu tem que transbordar. Quando você começa a transbordar e abençoar as pessoas em volta, você pode olhar no espelho e dizer: agora eu sou abençoado de verdade, porque eu comecei a me tornar um canal de bênçãos para minha casa, para minha igreja, para minha comunidade, para minha cidade. Abraão, eu não vou só te abençoar, através de você eu vou abençoar uma multidão de pessoas. Você ficaria feliz? E Deus não está perguntando para ele a idade dele, Deus não está perguntando para ele as condições, não. Deus está fazendo uma promessa. Deus sabe que ele tem 75 anos, Deus sabe que o casamento dele não é fecundo, que eles não geraram filhos, mas Deus está prometendo: através de você uma descendência enorme virá. Só que toda promessa de Deus vem atrelada à obediência de princípios. Então Deus nunca vai fazer promessas para você sem colocar condições para que você esteja apto, capacitado a viver plenamente as promessas. Isso é uma regra. Não tem promessa sem mandamento. Não tem promessa sem princípios. Não tem promessa sem uma orientação divina. É ilusão. Ah, Deus fez uma promessa, eu não estou vivendo. É porque você não está se orientando pelo
sem mapa, se orientando apenas pela minha direção. Você vai aonde eu mandar. O que tem lá? Não interessa. O que eu vou encontrar lá? Não diz respeito a você no momento. Apenas vai para o lugar que eu te indicar. Parece fácil quando isso é solicitado para os outros. A gente bate no ombro e fala: vai sim, irmão, Deus é contigo, vai lá, Deus vai abrir as portas. Mas quando é com a gente, dá um medinho, dá uma insegurança, dá um desconforto. Mas essa é uma orientação sem a qual a promessa não vai se cumprir. A promessa não é para cá, a promessa é para lá. E para se mover para lá, você precisa ouvir a voz de Deus te dizendo: vai. Pastor, e se a voz de Deus está dizendo fica? Então fica. O importante é obedecer. Mas tem mais. Você vai se mover na direção que eu te mandar. Para se mover a gente caminha, mas você não vai caminhar de qualquer jeito. Você vai caminhar na minha presença. Anda na minha presença. Você não se move fora da minha presença. Se você se mover fora da minha presença, você também está fora da abrangência da bênção e da aliança que eu estou fazendo com você. A promessa está valendo, a minha palavra está valendo sobre a sua vida enquanto você estiver debaixo da minha presença. Caminha na minha presença. E eu posso caminhar de qualquer jeito? Não. Caminha na minha presença e ser perfeito. Não é mais ou menos, é perfeito. É muito dura essa palavra, é muito duro esse requisito. Ainda bem que é com Abraão, né? Bom, para nós a ordenança foi: ser santo, porque eu sou santo. Tem algum santo aqui? Alguém já começou a sentir as asas nascendo nas costas? Não sei quanto a você, mas eu é miserável, pecador, carente, desesperado pela graça. E se não fosse a misericórdia do Senhor. Essa semana eu li uma frase mais ou menos assim: a pessoa que eu mais vou me surpreender de ver do céu sou eu mesmo. Eu sei o quão longe eu já fui, o quão baixo eu desci. Se não fosse a misericórdia do Senhor. O que Deus pediu para a gente é ser santo. Para Abraão ele disse: seja perfeito. E mais, seja santo como é o seu irmão, seja santo como é o pastor, seja santo como é a líder do círculo de oração. Não, seja santo como eu sou santo. A régua é Deus. Às vezes a gente olha para o nosso irmão e fala: eu sou mais santo que ele, eu sou menos santo que ele. E não é para olhar para ninguém, é para olhar para cima, é para tentar chegar na estatura de varão perfeito, é para tentar se aproximar da santidade de Deus. Pastor, eu não consigo. Eu também não. Todo dia eu erro. E vejo o segundo degrau, parece que eu tenho todo dia. Não sei se com você acontece isso, mas errar hoje, pecar hoje, me decepcionar hoje, decepcionar Deus hoje, não é desculpa para amanhã eu não tentar fazer as coisas de um jeito melhor. Se hoje eu dei um passinho para trás, isso precisa ser motivação para amanhã eu dar 2 passos para frente, olhando para cima, porque a minha referência é Deus. E quem se referencia por Deus não se decepciona com as pessoas, não se entristece com pessoas, não abre mão da convivência eclesiástica por causa de pessoas, porque não importa o que os outros estão fazendo, o que importa é que eu preciso me posicionar debaixo da vontade de Deus, debaixo da presença de Deus, caminhar debaixo das mãos santas do Senhor e tentar todo dia subir um degrau a mais, me aproximando da santidade do meu Deus. O nome disso é santificação. Buscar a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá a Deus. É o errar, reconhecer meu erro e tentar acertar. E Deus está dizendo: vai, meu filho. E Jesus ao lado do Pai dizendo: meu Pai, Ele é bom.
Mas é difícil isso. Perdoa ele. E Deus dizendo: tá bom, meu filho, eu vou perdoar. Você morreu por eles, eu vou perdoar. Filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, tende um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo. Então, para viver aquela promessa grande e maravilhosa, Abraão tinha que seguir esses princípios. Abraão seguiu. Derrapou algumas vezes. Errou algumas vezes. Faltou com a verdade. Às vezes faltou hombridade. Mas nunca deixou de ouvir a voz de Deus e estar onde Deus ordenava que estivesse. 25 anos de caminhada. A promessa começa a se cumprir, porque o nascimento de Isaac é só o começo. 14 gerações depois tem Davi, 14 gerações depois Jesus. 2.000 anos depois, a gente aqui nesse ambiente, falando de Jesus, a presença do Espírito Santo aqui no meio, e Deus ainda cumprindo a promessa que fez a Abraão, através de você, da sua descendência, da descendência que veio em Cristo. Famílias de toda a terra serão abençoadas, e através de Jesus a sua casa é abençoada, através de Jesus a sua família é abençoada, através deste culto, pessoas levaram bênçãos para suas casas, para suas famílias. Deus continua cumprindo a promessa milênios depois. Para Abraão era só o começo, mas você sabe, começou a ficar bom. Agora vai. Agora eu estou tranquilo. Agora a porta abriu. Agora a conta ficou azul. Agora o diagnóstico foi favorável. Agora eu estou com a vida resolvida. Tá nada. Nossa vida é paga. Quando você estiver lá no monte, não se sinta melhor do que ninguém. Quando você estiver lá no vale, não se sinta pior do que ninguém. E quando você estiver lá no monte, não ache que você precisa fazer menos. E quando você estiver lá no vale, não ache que você tem que deixar de fazer mais. Porque os nossos ciclos se alternam, mas Deus é o mesmo. A ordenança é a mesma. Segue a minha direção, anda na minha presença, seja santo. E a promessa também é a mesma. Os meus dias ruins não afetam a promessa, os meus dias bons não afetam as promessas. Continue de pé. O Deus dos montes também é o Deus dos vales. E o Deus dos vales é o Deus dos montes. Vai ter dia que você vai ter motivos para sorrir, e vai ter dia que você só vai ter motivo para chorar. E Deus vai continuar sendo o Deus das promessas e dos princípios da mesma forma. Tem dia que você vai abrir a sua boca para dar e profetizar e orar pelas pessoas em voz alta. E tem dia que você vai estar no seu quarto fazendo uma oração, aquela oração de gatinho, porque você não tem palavras. E o Deus que te ouve no volume máximo, é o Deus que te ouve quando você só tem silêncio, porque são as lágrimas que estão gritando. Deus é o mesmo. Os historiadores, os estudiosos, eles vão debater qual era a idade de Isaac. Alguns vão dizer em torno de 20 anos, 25 anos, alguns chegam até a 30 anos. Quando Deus chama Abraão e fala: Abraão, eu tenho uma nova direção para você. Ô Senhor, pode falar. Eu estou abençoado, estou feliz demais. Olha que o meu menino, olha como é que está crescendo. Olha como é que está bigodudo, olha como é que está. Já passou
subir no monte para sacrificar. Vai ser um prazer, Senhor. O que tu queres? Quantas ovelhas só quer? Quantos carneiros só quer? Quantos bezerros só quer? Só quer que eu faça um animal selvagem para fazer uma oferenda especial? Deus fala: não, você vai pegar Isaac, o teu filho, o único filho que você tem com a mulher que você ama, que é Sara, o filho da promessa, o filho que eu te dei, o filho que eu assegurei que dele começar uma descendência. Você vai subir Moriá e você vai sacrificar o seu filho. E aí, irmão? Pergunta para mim, o que Deus tem pedido para mim? Deus me pediu para sacrificar o meu filho. Deus já te pediu para sacrificar o seu filho? Provavelmente Deus tem te pedido coisas mais fáceis, não é? E a gente se depara com o mesmo dilema que Abraão vai se deparar. Até onde você é capaz de ir pela sua fé, pela sua crença, pela sua devoção, pela sua gratidão ao Senhor? O que você de fato está disposto a dar a Deus, se assim Ele o pedir. Irmão, Deus nunca vai te pedir algo que não te doa, algo que não te custe, algo que não faça você chorar. Para que Deus vai pedir o que está sobrando? A gente tem uma mania de dar sobras para Deus. Deus não precisa de sobra. Deus não precisa nem do seu melhor. Deus aceita o seu melhor, porque Ele é generoso. Porque Ele nos dá a honra de ofertarmos o que temos. Deus sempre vai pedir coisa que dói, por isso que chama sacrifício. A palavra sacrifício no latim é sacrifício, que significa algo feito sagrado. Mas eu gosto mais da palavra hebraica, que é corban, aproximar-se de Deus. Irmão, sacrificar é aproximar de Deus. Aí posso te dizer o que Deus pede para você sacrificar muitas vezes? É aquilo que está atrapalhando essa aproximação. Deus, ou Ele é o primeiro lugar da sua vida, ou Ele não é da sua vida. Não tem essa em segundo lugar, terceiro lugar, quando der tempo, quando eu vejo uma hora. Não dá, irmão. Primeiro não é. E se a gente reparar bem, quantas coisas colocamos em primeiro no lugar de Deus? E aí Deus pede, sacrifica. Estou só conjecturando. Abraão sempre viveu uma vida onde suas prioridades estavam voltadas para Deus, mas a partir do momento que Isaac nasce, será que algumas dessas prioridades que eram a Deus passaram a ser para Isaac? Teria Isaac tomado de Abraão tempos que eram antes dedicados ao Senhor? Será que Abraão se distraiu com alguma coisa em relação a Isaac? E naquele momento onde Deus era a prioridade, Isaac passou a prioridade? Não sei. Mas isso é uma análise que eu posso fazer na minha vida. Será que Isaac ocupou espaços que antes eram ocupados pelo Senhor? Espaços que eram reservados a Deus, agora eram ocupados por Isaac? Em nome de Jesus, irmão, nunca pegue a realização de uma promessa e coloque no lugar daquele que realizou a promessa na sua vida. Não deixe que nada que Deus usou para te abençoar suba no seu coração e tome o lugar de Deus, ou atrapalhe a sua frutificação, ou rompe a sua humildade, ou rompe a sua devoção. Jamais. Que as promessas cheguem, mas que quando a promessa tentar ficar gigantona na sua vida, você fala: promessa, baixa a bolinha e respeita o Deus cumpridor de promessas. Ele é minha prioridade. Será que Isaac
Sempre que alguma coisa nos afastar de Deus, lá vem Deus dizendo: sobe o Moriá e sacrifica. Aleluia. Sacrifica o teu Isaac, o seu bem mais precioso, a razão da sua vida. Mas Senhor, eu esperei 25 anos pelo meu Isaac. Eu criei o meu Isaac. Eu vi o meu Isaac tomar forma. Olha agora, está feito o meu Isaac. E depois de toda essa espera, depois de todo esse trabalho, o Senhor quer que eu sacrifique o meu Isaac. E aí, bora? Ô irmão, eu imagino Abraão com os olhos cheios de lágrimas dizendo: bora. Se é assim que o Senhor quer, é assim que eu vou fazer. E aí nós chegamos no texto que nós lemos: lenha, faca, cutelo, tocha, com fogo. Isaac pergunta: pai, está tudo aqui, tudo que a gente precisa está aqui, fogo, lenha, cutelo, tudo aqui. Cadê o cordeiro? Você é pai? Você é mãe? Quando o teu filho te faz as perguntas que você não tem a resposta, quando o seu filho te pede aquilo que você não pode dar, você sabe como o coração rasga? É o coração de Abraão agora. Irmão, e nessa hora ele só dá uma resposta possível em certos momentos, e que você pode replicar para os seus filhos, para os seus netos, e ensinar seus filhos a ensinar os netos e os bisnetos. Quando faltar resposta e quando você não souber de onde vai vir, você diga: o cordeiro para si, meu filho, Deus vai prover. Irmão, 3 dias Deus faz umas coisas. Não podia ser ali do lado de casa, no fundo do quintal, porque ele tem que Moriá. Porque quando chegar lá no Moriá, e Abraão levantar o cutelo, Deus vai dizer assim: Abraão, faz isso não, filho. Precisa não. Eu sei que você teme a mim, Abraão. Oh, Abraão, eu conheço o seu coração. Pois isso aí não era para você provar nada para mim, não. Isso aí era para você entender os limites das fronteiras do seu coração, Abraão. Irmão, Abraão e Deus, ó. Deus tirou ele de Ur para lá, toda a terra que manda leite e mel. Um dia ele estava dentro da tenda, moado, pensando. Deus falou assim: sai da sua tenda e vem olhar a minha tenda. E aí levou ele para olhar as estrelas. Conta as estrelas se você puder. Olha para a minha tenda, olha o tamanho da minha tenda. Glória a Deus. Deus sempre tratou Abraão no sentido de alargar as fronteiras. E esse verso é para Abraão entender o tamanho da sua fé, entender o tamanho da sua devoção. Então, na prática, não teve derramamento de sangue, mas durante 3 dias, Abraão caminhou na direção do sacrifício, irmão, e por 3 dias, ele sacrificou Isaac no seu coração. Aleluia. Tem coisa que Deus não quer tomar de você, Deus só quer que você mate aquilo no seu coração. Diminui a importância dessas coisas. O dinheiro tem a sua importância, mas diminui a importância dele no seu coração. Um carro ministerial tem a sua importância, mas diminua a importância dele no seu coração. Que Deus cresça e todo o resto diminua. Aleluia. A caminhada para Moriá não é para você matar o seu Isaac, demolando o pescoço dele. É para você matar, inverter prioridades erradas dentro de você. Cada passo, Isaac é imolado. Outro passo, Isaac é imolado. E toda vez que Isaac é imolado, em obediência ao Senhor no coração de Abraão, Abraão também vai dando um passo na direção de Deus, se aproximando. E Deus vai ocupando os espaços
não tem fim. E dói. Talvez você esteja caminhando, tendo que sacrificar coisas. E a lágrima desce a cada passo que você dá. E seu coração se derrama cada passo que você dá. E os seus pés sangram em cada passo que você dá. Aleluia! E você nem está percebendo, mas você está chegando cada vez mais perto de Deus. É Deus dizendo: vem, me traz o seu Isaac, vem, traz o seu Isaac, vem, me traz o seu Isaac, traz o seu Isaac para mim. Ah, Senhor, só sobrou isso, meu Isaac é a última coisa que eu tenho. Deus dizendo: traz, eu não tinha nada, eu criei tudo, traz, você vai ver o que eu posso fazer com o pouco que você me oferta. É dentro do coração que os sacrifícios verdadeiros são feitos. É durante essa caminhada que parece que não vai ter fim, que quando ela chegar de fato ao fim, você vai ver um portão dourado, e quando esses portões se abrirem, uma voz vai dizer: vinde, benditos do meu Pai. Você conhece. O reino que você está preparado desde a fundação do mundo. Aleluia. E quando Abraão solta Isaac e eles se abraçam, Abraão olha para o lado e preso entre os arbustos de Moriá tem um cordeiro que Deus preparou. Irmão, e quando o cordeiro no Antigo Testamento é só um tipo, é só uma figura, todo o cordeiro aponta para a mesma mensagem, na mesma direção: o Cristo que viria, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando você traz o seu Isaac para Moriá, no alto do Moriá, preparado para você, está o Cordeiro. Glória a Deus, aleluia! Tudo que você sacrificar é pouco. Todo Isaac que você trouxer a Moriá é pouco, Aleluia! perto da grandiosidade da provisão de Deus manifesta em Cristo, o Cordeiro que fez o sacrifício definitivo. Glória a Deus, aleluia! Hoje eu me lembrei de uma história. Eu fiquei sabendo de um testemunho do meu irmão que está lá na Espanha, e eu me lembrei de uma história que ele me contou. Eu quero encerrar essa mensagem compartilhando isso com você. Meu irmão morava aqui, pertinho aqui em Mojimirim. E um dia sua filha ali, ele chegou nele e disse: pai, eu quero comer uma fruta. E aí ele olhou para a fruteira e não tinha nada. Ele abriu a geladeira e também não tinha nada. E a lágrima velha desceu. E a minha sobrinha ali, pequenininha, foi dormir sem fruta. E o Lucas, com a esposa dele, foi dormir chorando. Eu não tenho uma fruta para dar para o meu filho, para minha filha. Tem uma laranja nessa casa.
que tinha naquele momento. Pô, a alegria dele era uma manga. A alegria de uma família que não tem nada de comer. E a filha quer uma fruta. Uma manga madura é a maior riqueza que se pode ter. E Deus diz: eu quero essa manga para mim. Mas Deus, é um milagre. Foi o Senhor que deu a manga para a gente. O Senhor tem a manga de volta. Aí ele chamou a esposa dele e disse: Deus pediu a manga para ele. E ela falou assim: Deus pediu, nós vamos fazer o quê? Deixa a menina dormir, o que nós vamos fazer? E eles foram com o pé de manga, escavaram um buraco na terra, plantaram aquela manga na terra e oraram, dizendo: Senhor, está aí. E ele foi ministrar, porque é assim que a gente tem que fazer. Você não prega nos dias que você está bem ou nos dias que você está mal. Você não vai cantar nos dias que você está bem ou nos dias que você está mal. Você não vai pregar, ministrar, orar por alguém se você está doente só porque você está sarado. É o seu ofício, você faz. Doendo ou não, você faz. Porque a palavra não é tua, é de Deus. Quando você abrir a sua boca, quem vai falar é Deus, é o Espírito Santo, a palavra é dele. Essa palavra é poderosa por si só. Se ninguém abrir a boca para pregar ela, as pedras vão clamar, porque a palavra por si só basta. Você só é ferramenta. Abre a boca e faz.
coração de Abraão, algo ressuscitou. A comunhão foi revigorada. Tá bom? Experiência com Deus, intimidade com Deus. Essa caminhada não é para judiar em você, não é para maltratar você, não. É para fazer você se aproximar de Deus. Tudo que Deus quer é que você se aproxime dele. Então pare de ser teimoso e se aproxima logo, para a sua jornada ficar um pouco mais curta. Enquanto você estiver distante dela, vai continuar acochando, impelindo, fazendo doer. Para de brincar de cabo de guerra com Deus, puxando a corda para um lado, enquanto Deus te puxa para o outro. Se aproxima dele. Glória a Deus. Hora que você se aproximar dele, Isaac para de morrer. E o cordeiro brilha na sua vida.